Hoje eu vou te ensinar a modelar o aro de um carro, aquela parte de metal que fica dentro do pneu. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baez, sou designer de produto e hoje eu vou te ensinar a modelar a roda de um carro no Fusion 360, utilizando os recursos de modelagem paramétrica. Esse é um objeto que vai dentro de uma modelagem que eu vou fazer, que é a modelagem de um carro, tá? Que vai ser impresso em 3D. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito e vamos lá para a tela aprender isso. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o carro que eu estou modelando, eu falei para vocês, utilizando o Forms. Então a gente vai modelar aqui a roda dele, tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer um tutorial disso, mas vocês têm que pedir bastante porque é uma aula muito complexa e vai dar muito trabalho. Então eu peço que vocês deixem aqui nos comentários se vocês quiserem, o carro que vocês querem. Provavelmente tem que ser um carro mais simples que esse, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Eu vou utilizar aqui para facilitar a nossa modelagem a referência que eu utilizei do Canvas, tá? Então eu vou criar aqui um sketch na lateral e esse sketch vai começar com um círculo aqui, ó. Um círculo que vem até aqui. A gente tem um offset então depois, que passa um pouquinho, vem mais ou menos até aqui assim. Vamos dar ok. E a gente tem mais um offset desse aqui que é até aqui. Show de bola. Não se preocupem muito com a medida, porque a gente não está preocupado com isso aqui agora. Para vocês terem certeza que isso aqui não vai se movimentar, tá vendo? Vocês podem clicar aqui, ó, nessa chave, nesse cadeadinho aqui e dar Fix aqui. Ou seja, agora eu não consigo mais movimentar ele, tá? Vocês podem, obviamente, dar as medidas, como a gente sempre faz, eu não vou me preocupar com isso aqui agora. Finalizei meu sketch e eu vou começar a extrudar. Eu vou extrudar essas duas partes aqui, tá? Então, eu vou fazer a entradinha aqui. Então, a entradinha de, vamos botar aqui, 0.5. Não se liga nas medidas novamente e vamos criar um novo componente. Vou dar OK. E agora eu vou extrudar a parte de dentro. Meu sketch desapareceu. Eu clico nele aqui de novo. E eu clico no perfil, ferramenta Add, extrusão, ou aqui em cima. E jogo para dentro aqui. Ele está falando que vai cortar, mas eu não vou cortar, é da Join. Tá? A gente está fazendo só metade, por quê? Depois eu vou espelhar para facilitar a nossa vida, para ficar repetindo as coisas. Beleza? Então, posso desligar esse detalhe aqui. E ficou faltando só uma partezinha. Vamos voltar lá no sketch. Tem mais um offsetzinho aqui, pessoal. Vamos lá dar mais um offset. Um offsetzinho que vai para cá. Tá? Até aqui assim, mais ou menos. Só para a gente fazer aquele detalhe lá. Vou dar OK. A gente pode desligar aqui, e aí eu só dou mais uma extrusão aqui na parte de dentro, nesse perfil aqui, ó. Aqui, e aí a gente pode vir com ele até aqui, vamos dar Join, pronto. Vamos botar ele aqui com 0.6 centímetros, um pouquinho mais, 0.8. Beleza? Join. Vocês podem agora aqui, ó, vou tirar a visualização do sketch. Vocês podem dar os fillets aqui, que fica legal, tá? Então, os fillets aqui, vamos dar 1.2. Aí fez aqueles detalhes na parte interna da roda, um fillet aquizinho também. Show de bola, tá? Então a gente já tem aqui toda a parte interna da roda. Vocês podem espelhar agora ou depois, não estou preocupado com isso agora, depois a gente vê como é que a gente faz isso. Então a gente já tem a base da roda aqui para a gente trabalhar. Com a base da roda a gente então liga o nosso sketch e vamos criar um novo sketch. Mesmo plano, tá? Agora eu vou extrair essas referências aqui, tá? Então eu vou apagar aqui para a gente ver. Vou apertar a tecla P, que é Project, tá? Vocês podem ver aqui também Create Project Include, tá? E selecionar isso aqui. E eu também quero essa parte de trás aqui. Mas vocês podem pegar isso também de um outro sketch, por exemplo. Posso puxar desse sketch aqui se eu quiser, tá? Então, isso vai facilitar a nossa vida. Vou dar OK e pronto. Agora já tenho todas as referências aqui. Vou desenhar uma linha de centro. Então, L do centro aqui até lá em cima, tá? E a gente diz que ela é uma linha de centro aqui na direita. Show de bola. Vamos dar uma olhada lá no nosso desenho. Tá meio rotacionado aqui, a gente vai fazer ele alinhado aqui para facilitar a nossa vida, né? Então eu vou vir aqui em linha, tá? E eu começo a desenhar aqui, ó, a forma. Vou fazer na aproximação, não tô tanto preocupado com isso, tá? É mais ou menos aqui assim, vem até o meio,
daqui vem para cá, vai um pouquinho para o meio. Vocês podem pegar uma blueprint também, né, um desenho técnico e repetir. E daqui vem para cá, tá? Pode movimentar, pode trabalhar da forma que vocês quiserem aí. A gente tem também aqui, ó, vamos habilitar aqui, a gente tem esse offsetzinho aqui, ó. Então a gente vem, ó, pode desenhar ele. Vocês poderiam fazer com offset mesmo, mas eu não vou fazer porque fica um pouco chato quando a gente está fazendo com projeção. Então eu vou só desenhar ele aqui mesmo, tá? E aí eu vou utilizar alguns modificadores para que a gente tenha certeza que está certinho, tá? Então eu vou criar aqui, esse aqui vem para cá. Tenta não travar ele em nada, porque aí você consegue aplicar os modificadores. E esse vem para cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que isso aqui é paralelo com isso. Então vem aqui, ó, paralelo. Esse é paralelo com esse e esse é paralelo com esse. Show de bola. Então agora aqui ele está certinho. Beleza? Eu tô achando que aqui está muito longe. Eu posso trazer um pouquinho para cá. Beleza? Então aqui, ó, esse aqui não pegou o paralelismo com esse aqui. Então eu vou botar aqui, ó, paralelo esse com esse, tá? Aí ele modificou lá embaixo. Então se liguem nisso, que às vezes quando você bota uma constraint, ele modifica a outra, tá? Às vezes vocês vão ter que redesenhar aqui porque dá uns probleminhas, faz parte da brincadeira, tá? Então vou apagar essa linha aqui porque ela tá travando a gente aqui. Então aqui, beleza. Vamos ajustando aqui até ficar mais ou menos como a gente quer. Show. Agora eu só faço o fechamento aqui. Lembrando que vocês podem, obviamente, trabalhar com medidas e com constraints aqui também, que é o ideal. Estou fazendo aqui mais rápido para a gente não travar muito a aula. Beleza? Então aqui a gente já tem os perfis que a gente precisa. A gente pode extrudar eles, ó. Segurando o Ctrl aqui, eu consigo marcar todos os perfis que eu quero. Vou apagar a roda aqui para facilitar a nossa vida. Vou tirar aqui o... Ih, eu acabei fazendo besteira, mas depois a gente vê aqui a besteira que eu fiz. Ó, selecionei e vou dar um extrude. Esse extrude aqui vai ser para fora, tá? E eu quero que ele dê join nesses componentes aqui que eu acabei criando separado, tá? Depois eu ajeito aqui certinho. Vou dar só OK. Tá? Vamos ver quais componentes que eu criei separado aqui. A gente volta aqui, ó. Foi esse, depois esse aqui, tá certo, deu join. Esse aqui tá certo, deu join. Então, esses são componentes antigos, não dos testes que eu tava fazendo. Beleza. Então aqui eu já tenho o meu componente certinho aqui na minha roda. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar, ó, um outro sketch aqui na lateral para a gente fazer o corte dessa forma aqui, para ela ficar certinha, né? Para ela ter aquele abaloado para fora que fica bonito nas rodas, tá? Então vocês podem vir aqui. Se tivesse na parte de dentro também, vocês poderiam fazer, não tem problema nenhum. O que a gente pode fazer aqui para facilitar? Se vocês quiserem, vocês podem aplicar para visualizar melhor, né? Então vocês podem vir aqui, ó, em Inspect Section Analysis, clicar no lugar que você quer como referência e aqui, ó. Então aqui vocês conseguem analisar na lateral. Facilita muito a nossa vida também, tá? Então aqui a gente pode criar um novo sketch, acho que eu já, e desenhar como a gente quer isso aqui, né, funcionando. Então eu vou vir daqui, mais ou menos. Quero que ele passe, sei lá, até aqui assim. Tá, e a gente pode... Eu fiz uma spline, tá? Então a gente pode trabalhar com ela. A spline é legal porque ela dá pra gente essa liberdade. Então aqui, ó, posso fazer a minha roda aqui certinho, tá? E aí, para não ficar uma coisa estranha, vocês podem, por exemplo, aplicar aqui, ó, tá vendo que tem essas alças? Vocês podem aplicar nessa alça um modificador de vertical horizontal, que aí ela vai ficar horizontal certinha. E a gente pode até apagar essa última seção aqui, essa última linha aqui. E essa aqui a gente pode deixar coincidente aqui de alguma forma, entendeu? Só arrastar ela aqui que ela trava. Beleza, então aqui eu ajusto. Show. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma linha para cá e
travando aqui também. Eu preciso que ela trave aqui. Então eu posso puxar essa referência daqui, dessa linha, tá? Então vou dar OK. Vou desenhar a linha para cá até aqui. E daqui para cima. Mentira, a gente tá fazendo ao contrário. Não precisa dessa projeção não, volta. A gente só vai recortar mesmo. Então é para a direita. E aqui passando por fora, não precisa se preocupar muito com o acabamento disso aqui. Só finalizar. Se você quer aprender a modelar esse tipo de produto e muitos outros, convido você a participar do curso de modelagem para impressão 3D. A lista de espera está aqui embaixo na descrição. Entra que a próxima turma vai ser agora em setembro. Beleza, então agora só a diferença é o seguinte. Em vez da gente criar e dar join nesses dois logo no começo, a gente só vai criar um novo corpo, tá? Então mudei aqui, vou botar um novo corpo em vez do join. Aí agora a gente vem aqui nesse novo corpo e faz o corte utilizando o sketch que a gente fez aqui no lado, esse sketch aqui, ó. Então vou lá, clico nele, dou o extrude, passo por tudo aqui, utilizando a ferramenta de cut e utilizando, em vez da distância, eu boto o all, que ele vai cortar tudo que ele passar, beleza? Agora a gente vai criar o nosso mirror, seleciono esse corpo aqui, ó, tipo tem que ser o corpo, body, e o mirror plane, né, que é o plano de espelhamento, é essa face aqui. E aí ele já vai dar join. A gente pode só apagar esse aqui para não ter problema de talvez dar join ali. Pronto. Então tá certinho agora, separado. Por que eu tô fazendo separado? Porque depois eu vou ter que fazer toda aquela parte ali dentro, tá? Então isso vai facilitar pra gente. Beleza? Antes da gente fazer isso, só mais um detalhe. Vou voltar aqui no meu mirror, porque tem mais um detalhezinho que eu acabei esquecendo. Eu vou vir aqui agora, olha, e vou utilizar o Modify, para fazer aquele rebaixezinho que tem aqui, eu vou utilizar o Modify, Split Face, vou selecionar essa face aqui, lembra aquele corte que a gente desenhou, né, aquela rebarbinha aqui, e vou utilizar isso aqui para cortar aquela face, tá? Então só dar OK, pronto, ele vai cortar a face pra gente. Então aqui agora eu posso dar um offset, ou na parte de fora ou na parte de dentro. Aí é com vocês, o que vocês preferirem. Tá? Eu acho que nesse caso aqui, como aqui está muito fininho já, eu vou preferir dar na parte de fora. Então aqui eu posso botar um 0.2. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou legal. Show de bola. Beleza? Então agora sim a gente pode fazer o mirror que já está certinho, só a gente não dá para frente. Show! Agora eu vou aplicar aqui os fillets logo, tá? Para poder a gente não ter problema com isso depois. Então eu venho aqui com F, seleciono onde eu quero dar fillet, aqui, aqui, aqui e nesse aqui, que são os mesmos mais ou menos. Opa, com Ctrl, segurando Ctrl, a gente pode dar um fillet aqui, show. E eu posso dar um fillet aqui nessa linha aqui, ó, tá? Então aqui e um aqui também. Podemos dar na parte de trás também, não tem problema nenhum. Para ficar legal, botar um 0.1 aqui só para dar um detalhe, não ficar aquela arestadura que é feia, tá? Aqui acabou não pegando, então seleciona essas aqui também. Show! Aí ficou show de bola, tá? Se quiser pode botar na de dentro, enfim, cada um vai trabalhando na estética que achar mais legal. Então beleza, então a gente já tem aqui o nosso aro pronto. Com o nosso aro pronto, nós vamos fazer o padrão circular. Então vem aqui em Create, Pattern, Circular Pattern, seleciona o corpo, seleciona o eixo, que pode ser... Seleciona o corpo, que é esse aqui, seleciona o eixo, que pode ser qualquer um desses aqui, tá? Aí você bota aqui a quantidade, são 5. Então, show de bola, vou dar OK. Aí, ó que bonito tá ficando já. Beleza? Agora, eu vou fazer a parte de dentro aqui. A parte de dentro eu posso criar um novo sketch, eu posso utilizar algum sketch que eu já fiz, vou criar um novo para não ter dúvidas, tá? Não vou criar um novo não, mal gente, eu vou voltar aquele lá porque a gente já tem o centro dele aqui. Então, como a gente já tem um centro, vai facilitar um pouco pra gente. Só que aí a gente vai ter que voltar aqui um pouco, tá? Então eu vou criar aqui, ó, Create, Polygon, vou criar um polígono inscrito. Então eu seleciono aqui, vou criar um polígono de 5 lados, tá? E aí eu quero que ele fique alinhado. Então a gente pode tentar travar ele aqui, ou depois a gente só vem com uma linha aqui e fala que essa linha aqui é vertical. Pronto, então tá certinho aqui agora. Então a gente pode
depois só extrudar ela. Então vou vir aqui, ó, habilitar ela e vou extrudar, tá? Então seleciono aqui e extrudo. Pode ser para dentro, para fora, aí é com vocês. Então vou dar um join aqui. Beleza? Então, show de bola. Ficou meio grotesco. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa linha aqui. Tá? Então vou botar ela com 4.5. Show. Beleza? Na verdade, acho que ela tem que ser maior, porque a gente tem os parafusos aqui no meio. Então vai ficar do jeito que estava mesmo. Tá? Agora aqui eu posso aplicar os fillets aqui também, ó. F, seleciono aqui todos esses esquininhas aqui para ficar bonito. Tá? Então aqui eu aplico o fillet aqui. Opa, aqui eu selecionei a linha errada. Então, aqui eu seleciono a outra linha aqui e aplico o fillet aqui. Vai ficar legal. Tá? Pode ser menor, maior, aí com vocês, gente. Essa parte mais detalhada com vocês. Vocês podem vir com o nosso ar aqui mais para dentro também. Então, posso vir aqui, ó, voltar aqui um pouquinho, tentar pegar esse ar aqui e jogar um pouquinho para baixo. Acho que vai ficar mais legal, tá? Então tem que movimentar um pouquinho isso aqui também. Enfim, aí vocês fazem os ajustes aí. Só dar OK, ele vai atualizar tudo pra gente. Beleza? E aqui no meio vai entrar os detalhes, né? Então vamos criar um sketch aqui, ó. Posso clicar nessa face, criar um sketch, que ele já vai pegar as referências, olha. Que legal. Então eu posso selecionar, por exemplo, esse ponto aqui no meio. Enfim, eu consigo fazer algumas coisas legais, tá? Então aqui, ó, posso puxar referência disso aqui, ó, pegar um P, puxar referência disso, que ele vai facilitar a nossa vida. Aqui eu posso traçar uma linha aqui de ponto médio. Para a gente ter certeza que é ponto médio, tem que fazer esse triângulo, tá? Então uma linha de ponto médio aqui, ó. E aqui eu vou traçar o nosso círculo. Tá? Beleza? Aí aqui a gente pode traçar um círculo para cima, repetir. Não vou ficar entrando muito em detalhe aqui, gente, que senão essa aula vai ficar maior do que já tá. Que esse aqui pode parecer que não, mas é um projetinho complexo. Vou dar um mirror aqui nessa linha, utilizando essa aqui como base, tá? E aqui, ó, a gente pode selecionar isso aqui tudo, fazer uma extrusão, ó, para ir para trás aqui, ó, para dar o rebaixo do furo, tá? A gente bota as porquinhas aqui, faz toda aquela parte legal, beleza? Então, show de bola. Ah, é claro, a gente teria que desenhar aqui também, ó, nesse aqui, aquela parte central do nosso objeto. Então, do nosso objeto não, onde fica logo, né, das marcas. Então, geralmente tem uma logo aqui, a gente bota aqui no meio, pode puxar esse ponto aqui como referência, faz um círculo aqui, tá? Eu vou até utilizar o próprio extrude que eu tinha feito aqui. Posso fazer para fora, posso fazer para dentro, aí é com vocês. Beleza? Join. E aí a mesma coisa, a gente faz o nosso padrão circular. Então, create circular pattern. Seleciono o recurso aqui, no caso é recurso. Seleciono esse recurso aqui. Seleciono o eixo, pode ser esse aqui. E dou 5, ele já entendeu, já fez certinho. Pronto, join. Show de bola, então ele já recortou tudo. Agora só falta pra gente juntar tudo isso. Então eu posso pegar todos esses elementos aqui e juntar. Mas antes disso eu só vou fazer o nosso mirror que a gente não tinha feito do aro. Então selecionei o aro, selecionei o plano, que é esse aqui de trás, ó. Pronto, ele já deu join pra gente. Show! Agora eu vou juntar tudo. Dar um combine, seleciono todos os objetos aqui. E voilá, tá pronto nosso aro. Fiz uma versão mais simplificada, porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo, porque é um objeto de certa forma complexo, tem muitos detalhezinhos, mas vocês já aprenderam os componentes que a gente precisa para fazer ele. E isso que é o mais importante, que vocês podem aplicar no projeto de vocês. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários ideias para novos produtos que a gente pode trazer para vocês aqui. Ensinar passo a passo como é que faz para vocês modelarem isso em 3D. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que vocês deixem um like de vocês, isso ajuda demais a gente
a trazer mais conteúdos por aqui e esses conteúdos serem dispersos aí pelo YouTube. Se inscrevam no canal caso vocês ainda não estejam inscritos e considerem fazer parte da Força R3D, que é o grupo de membros aqui do canal, se você quer ajudar a gente a continuar trazendo esses conteúdos por aqui. É isso, pessoal. Até a próxima, que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau.